pensando em procurar um outro assunto, Deus não deixou. Deus falou, não, você vai continuar falando aquilo que eu quero, vai falar aquilo que eu quero. E realmente, irmãos, dentro do texto que nós vamos fazer a leitura agora, é o texto que nós temos usado esses últimos tempos sobre as bem-aventuranças, no livro de Mateus, capítulo 5. Então eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias, no livro de Mateus, capítulo 5, e eu vou ler do 13 ao 16. Os irmãos já estão ficando de pé, graças a Deus por isso, né? É um costume que todos nós adquirimos e é muito importante, que mostra o respeito que nós temos para com a palavra de Deus, né? Não é para com o pastor nem o pregador da palavra, mas é com a palavra do Senhor esse respeito, né? Então todos estão em pé, graças a Deus por isso. Todos já abriram suas Bíblias, Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16, diz assim. Agora, lembra que eu disse no começo, né, que é um assunto, como se usa a palavra, um assunto batido, mas procure meditar naquilo que Deus deixou registrado aqui, como se fosse a primeira vez que você fosse ouvir. Ele tem mais valor porque toca mais no nosso coração. Diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas do velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Oremos. Santíssimo e eterno Pai misericordioso, muito obrigado, Deus, por esse momento, Senhor, nos dar esse privilégio de estar aqui nesta comunhão maravilhosa com os nossos amados irmãos e principalmente com a Tua palavra, Senhor. Rogamos que o Senhor seja conosco, não nos deixe falar nada, fazer nada que não Te agrade, ó Pai, mas tudo que nós venhamos a fazer aqui, seja para engrandecimento do Teu reino e para exaltar e glorificar o nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo qual nós pedimos e agradecemos. Amém, ó Pai. Eu estava pensando, pode sentar, irmãos. Obrigado. Eu estava pensando, no sábado, eu e a irmã Mércia, a gente estava maluco para vir no casamento, né? Eu pensava de fazer o trabalho, de assistir o trabalho, tanto aqui na igreja como lá na noite, mas infelizmente na nossa saúde não dava condições, pelo clima que estava fazendo, pelo tempo que estava fazendo, não ia dar para a gente fazer as duas coisas. Eu falei, bom, mas ao menos na igreja nós pretendemos ir, né? Vamos fazer o possível para ir. E o Nelson já tinha se colocado à disposição para nos trazer. Então, quer dizer, estava tudo certinho. Aí quando veio aquela chuva toda, eu pensei comigo, falei, Deus, o Senhor me perdoe, mas não tem condição, não tem saúde para sair de casa de jeito nenhum, né? Principalmente eu e a Mércia junto, seria muito difícil, né? Mas eu dou graças a Deus pelas boas notícias que nós vimos, que nós ouvimos, e pelas coisas que o pastor contou para nós também da cerimônia, tudo. Então foi maravilhoso, irmãos. Os irmãos estão de parabéns. O irmão Helder também deve estar super contente, né? Porque uma festa dessa em casa, na família, é uma coisa que alegra muito o coração das pessoas, né? Mas vamos ao assunto aqui, que é aquilo que Deus tocou em nosso coração para falarmos nessa noite, né? Então, quando eu estava falando, como eu estava falando no começo, que geralmente quando nós somos chamados, nós procuramos fazer o melhor possível e procurar não ser repetitivo. E é o que mais tem acontecido nos últimos tempos, porque o assunto é o mesmo. Mas hoje Deus me fez uma pergunta. Aí quando Ele tocou no assunto, tocou essa pergunta em meu coração, eu falei, agora não tem mais jeito, agora tem que fazer aquilo que Deus pediu para fazer, aquilo que Ele ordenou, aquilo que Ele mostrou que teria que ser feito. Então Deus, quando eu estava ali naquele impasse, né, se eu pregava essa mensagem ou não, Deus me fez essa pergunta.
Todos esses estudos, todos esses versículos que nós acabamos de ler aqui, será que todos nós praticamos aquilo que está registrado ali? Será que nós temos praticado tudo aquilo que diz aqui sobre o sal, sobre o sal é a luz? Será que nós temos praticado? E eu, sinceramente falando, respondendo para Deus, eu reconheci que nós não temos feito tudo que precisava ser feito, tudo que precisa ser feito. E então eu senti no coração que deveria ser esta mensagem para que todos pudessem sentir também aquilo que eu estava sentindo. Se eu estava achando que não estava fazendo tudo que Deus queria que nós fizéssemos, eu acredito que tem outros irmãos que também sentem a mesma coisa. Será que você está cumprindo o ensinamento dado pela palavra do Senhor, que Deus deixou aqui, escrita para que chegasse aos nossos dias e nós pudéssemos meditar e analisar aquilo que está escrito? Eu lhes faço também a mesma pergunta que Deus fez para comigo. Será que esta mensagem transformou alguma coisa na sua vida? Todos esses estudos que nós temos ouvido e participado sobre as bem-aventuranças e outros assuntos mais ligados a isto, será que mudou alguma coisa na nossa vida? Ou será que nós continuamos apenas ouvindo e deixando para outro dia meditar naquilo? Ou procurar cumprir aquilo que Deus está tocando em nosso coração? Então eu fiz essa pergunta para mim mesmo. Será que nós estamos fazendo parecer que Deus está mentindo? Que Deus está enganado? Que nós não podemos cumprir aquilo que Deus tem determinado na palavra? Irmãos, tem uma palavra aqui nesses versículos aqui, que quando eu li, eu na hora fiquei, foi como se fosse um choque no meu coração. Deus falando, vós sois. Interessante que aqui ele não pergunta se nós somos parecidos com o sol, se nós devemos ser parecidos com o sal. Ele não diz isso, ele está afirmando que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo. E quando eu meditei nisso, que o próprio Jesus Cristo diz que ele é o sol da terra, o sol, eu fiquei passado, porque eu pensei, falei, meu Deus, está comparando a nossa vida com aquilo que Deus quer, que Jesus Cristo quer, que aconteça na nossa vida. Porque aqui está escrito, vós sois o sal da terra. E no versículo 14, vós sois a luz do mundo. Vós sois. Ele está afirmando que nós somos o sal e a luz. Vós sois. Será que realmente nós estamos demonstrando esta realidade na nossa vida? Será que nós estamos temperando o ambiente que nós estamos vivendo? Porque o sal é para isso, não é? Na hora que veio a pergunta para mim, eu pensei, bom, para que serve o sal? Para salgar. Mas não é bem só para salgar, ele é para temperar, ele é para conservar. Então, quer dizer, tudo isso daí eu estava pensando na minha vida. Será que nós estamos cumprindo a determinação do nosso Deus Todo-Poderoso? Essa frase muito conhecida de todos, que eu até perguntei para a Mércia quem é que falou essas palavras. Eis a questão, ser ou não ser. Eu voltei para a parte espiritual, ser ou não ser. E eu sempre tenho o costume de falar a diferença entre crente e cristão. Existe essa diferença, mesmo que muitos não acreditem, mas pense bem, crente é aquele que acredita em todas as coisas. Ninguém vai duvidar da palavra do irmão Davi, da irmã Rosa, ou de algum irmão, se eles vierem falar comigo. Então, quer dizer, nós temos que crer, nós temos que ser crente naquilo que está sendo ouvido, que está sendo falado. Então, nós somos crentes naquilo que nós vemos e ouvimos. Mas aqui não, aqui está, quem está falando é o próprio Jesus Cristo. Vós sois o sal da terra. Então ele não está esperando que a gente seja, ele está mostrando que nós somos.
porque nós fomos transformados pelo nosso Deus Todo-Poderoso, e realmente nós temos que viver uma vida que modifique alguma coisa ao nosso redor, tanto os nossos familiares, como aqueles que estão ao nosso alcance. Quando nós estamos pregando a mensagem para os incrédulos, nós temos que sentir no coração que aquilo vai mudar alguma coisa, vai transformar alguma coisa no coração daquela pessoa que está ouvindo ali. E sendo Deus falando essas palavras, vós sois, nós temos que ver que essa palavra, ele nos considera, não é que ele está dizendo que nós somos, ele nos considera perfeitos diante dos olhos dele, diante da palavra dele. Ele nos considera que ele, do jeito que ele nos fez, ou do jeito que ele está fazendo ainda em nossa vida. O desempenho que nós temos em nossa vida para ser cumprido é justamente é cumprir e honrar o nome do Senhor Jesus Cristo, é transformar aqueles que estão ao nosso lado através do poder do nosso Deus Todo-Poderoso. Notaram bem o último versículo 16 que nós lemos? Assim resplandeça a vossa luz. Ele não está falando a luz dele, ele está falando da vossa luz, a luz que está habitando em nosso coração, porque Cristo, através do Espírito Santo, ele está dentro de nós. E está dizendo aqui, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Tem muita gente achando que as boas obras é que nos dá a salvação. Nós sabemos que não é bem isso. As boas obras são aquilo que nós devemos fazer para exaltar, para glorificar o nome precioso do Senhor Jesus Cristo. E eu aprendi uma coisa importante também nesse estudo. Quando nós estamos glorificando ao nosso Deus, glorificando ao vosso Pai, como está escrito aqui, nós levamos outras pessoas também a glorificar o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa. Na hora que eu percebi isso daí, através do nosso testemunho, nós fazemos com que as pessoas creiam também da mesma maneira que nós cremos, e eles vão passar a elogiar, a glorificar o nome precioso do Senhor. Por quê? Porque eles viram em nós alguma coisa diferente. Eu vou contar uma coisa aqui que não sei nem se eu deveria contar, né, Merson, sobre a Sidneia. Uma irmã, hoje irmã em Cristo, certeza, ela morava em frente à casa onde eu moro, irmão Nelson, e eu morava naquela casa lá, só que a casa lá era desse tamanho, né? E ela morava do outro lado da rua, uma casona grandona, bonita, e a gente tinha amizade com ela, com a mãe dela, com a irmã dela, com o pai dela, tinha amizade com todo mundo, mas nunca a gente teve um relacionamento espiritual com eles, porque naquele tempo eu mesmo não queria saber de nada de Deus, não queria saber de nada, mas hoje ela esteve em casa já por 2 ou 3 vezes, depois que ela mudou, ela está morando em Minas agora, e depois que ela mudou para lá, ela veio já em casa, umas 2 vezes mais ou menos, e ela estava contando, dando um testemunho para nós, que ela hoje, ela é uma filha de Deus, ela está firme com Cristo. Por quê? Porque ela via lá da casa dela, do outro lado da rua, ela via eu, a Mércia e os meus filhos, 4 filhos, numa casinha desse tamanho, e 6 pessoas morando naquela casinha, e sempre alegre, sempre brincando, e principalmente com a Mércia, né, que a Mércia tem esse gênio expansivo, ela está sempre demonstrando alegria, está sempre sorrindo, sempre cantando, e ela notava isso aí, e ela pensava com ela mesma, sendo que a família dela pertencia a uma outra denominação, quer dizer, nem sei se a família pertencia, ela e a mãe eu sei que sim, mas ela via que na casa dela, que eram crentes, na maneira dela pensar, eles viviam sempre brigando, sempre discutindo, sempre tendo problemas entre eles. E quando ela olhava lá para casa, era bem na frente assim, era bem na frente. E quando ela via a nossa família, eu, a minha esposa, meus filhos, sempre brincando, sempre alegre, sempre cantando, sempre mostrando felicidade, mostrando prazer de viver.
E ela pensava, como é que pode? A dona Mércia lá, com aquele monte de filho, morando numa casinha pequenininha daquele jeito, passando dificuldades, o espírito material, não passando necessidade de fome, né? Graças a Deus, Deus nunca permitiu. Mas é claro que a gente tinha as nossas dificuldades. E ela pensava, ela tem isso, tem esses problemas, tem os filhos, tem tudo ali para impedir que ela fosse feliz. Mas está sempre cantando, sempre alegre. E aqui em casa, que é todo mundo cristão, né? Da maneira, era crente, não era cristão, né? Hoje em dia, ela fala que ela é cristã mesmo. E ela tem comprovado que é realmente. Da maneira dela falar hoje em dia, é uma maravilha. Mas ela fala que ela sentia uma diferença tremenda entre a nossa família, que não tinha nada, e a família dela, que tinha. Era um umbigo no casão que eles moravam, e tem a casa até o dia de hoje. Então, quer dizer, a presença de Cristo na nossa vida mudou muita coisa na vida deles. Então, por isso que eu estou dizendo aqui, que quando nós glorificamos a Deus, nós, servos de Deus, nós, filhos de Deus, família de Deus, quando nós fazemos isso, nós levamos, incentivamos, motivamos outras pessoas a fazerem o mesmo. Porque elas veem que compensa servir ao nosso Deus Todo-Poderoso. Elas sabem que compensa estar na presença de Cristo, estar buscando a presença e a palavra do Senhor Jesus Cristo para alegrar a vida. Então, quer dizer, essa frase que eu disse aí, ser ou não ser, é uma coisa que nós devemos de pensar muito, irmãos. Essa coisa que eu falo, sendo crente ou cristão, a gente muitas vezes, a maioria das vezes, a gente leva na brincadeira. Mas não é bem assim. Um crente, ele não tem condições espirituais de vir aqui nem para pedir oração praticamente. Eu me lembro uma vez que eu ouvi um pregador dizer que a única oração do incrédulo que Deus atende é a oração do arrependimento. Porque ele reconhece que ele precisa de Cristo e ele clama a Deus, para Deus ter misericórdia dele. E Deus, como sempre, tem atendido as orações dessas pessoas. Esse hino que a irmã cantou aqui é coisa maravilhosa, irmãos. É a maravilha do amor de Deus, a maravilha que o Deus opera através do seu amor inigualável. Então, quer dizer, agora um cristão, qualquer cristão, se for verdadeiramente um cristão, ele tem o Espírito Santo dentro de si. E ele tem condições de fazer o que eu estou fazendo agora, de fazer o que o irmão Davi fez na semana passada. Que mensagem maravilhosa que ele trouxe. Maravilhosa mesmo, irmãos. E muitas vezes nós temos visto outros irmãos também trazendo a palavra aqui, palavra de incentivo, palavra de motivação, palavra espiritual. Quer dizer, tudo isso aí alegra o coração de Deus. Por quê? Porque o próprio Deus reconhece: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Esta é a palavra, esta é a tarefa, vamos dizer assim, que Deus colocou em nossas mãos para nós fazermos, irmãos. Não somente quando nós estamos aqui na igreja, mas em qualquer momento da nossa vida, sempre nós devemos estar testemunhando da graça do nosso Todo-Poderoso. É muito importante, irmãos, demonstrarmos que nós não somos crentes, nós somos servos de Deus, nós somos cristãos, filhos de Deus. Por isso nós temos essa condição de servir ao Senhor de toda maneira possível. E como eu disse, outros sentirão o desejo também de glorificar a Deus através do testemunho de cada um dos irmãos, de cada uma das irmãs. Eu estava pensando também, quando eu estava terminando a mensagem aqui, eu lembrei de Mateus capítulo 25, que fala sobre as 10 virgens. Lembra bem o que aconteceu lá? Muitas vezes também a gente não dá valor. Uma página antes, quer dizer, capítulo 25, a gente vê ali que tinha 10 virgens,
5 delas estavam preparadas por causa que estavam com azeite, estavam com a lamparina pronta para acender, para esperar o noivo. E o que aconteceu foi justamente isso. Aquelas que estavam preparadas, quer dizer, aquelas que verdadeiramente acreditavam no noivo, que é o Senhor Jesus Cristo, todas elas entraram para dentro de casa, depois que o noivo chegou, e fecharam a porta. A porta se fechou. Quer dizer, aqueles que não estavam preparados, continuaram lá fora. Continuaram fazendo as coisas do mundo. Então, ser crente é muito fácil. Ser crente é muito fácil, porque você estará fazendo a mesma coisa que os outros estão fazendo. Ninguém vai criticar você, ninguém vai meter a boca em você, nada. Por quê? Porque você estará fazendo a mesma coisa que o mundo está fazendo. Mas ser cristão é diferente. Ser cristão é diferente. Que aí você vai ser dirigido pelo Espírito do Senhor. Você não vai fazer e falar coisas que eles falam. Você estará submisso à direção do Senhor para agradar ao Senhor. Então, 5 prudentes, que foram aquelas que estavam preparadas. E a Bíblia diz que as outras eram 5 loucas. Por quê? Porque não se prepararam. Quando chegou na hora, é que elas foram buscar azeite, buscar lamparina, buscar isso, buscar aquilo, para se preparar para a chegada do noivo, sendo que ele já tinha chegado. Então, quer dizer, Cristo não está... Eu ouvi essa frase esses dias aí, eu achei maravilhoso. Cristo não está somente vindo. Toda hora a gente está falando que Cristo está vindo, né? Que a gente olha para as nuvens, Ele está vindo, nas festas, na Páscoa, a gente vê Cristo vindo, mas Cristo não está somente vindo, Ele já está às portas, amém? Ele já está às portas. Quem está preparado, amém por isso. Quem não está, é hoje, é agora, é nesse momento que deve se preparar para o encontro com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa nos abençoar, irmãos, e que este estudo, que não foi da minha vontade, eu acredito, faça guarida no coração de cada um de nós, e que nós possamos ser fiéis para o nosso Deus. Deus abençoe, irmãos.